E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Salles, da disciplina de Matemática. Trabalho com as turmas de 8º ano na Escola Municipal Vereador José Almate, localizado na Zona Leste de Teresina. Gostaria de mandar um beijo para todos os meus alunos que estão me acompanhando e para vocês também que estão nos acompanhando aí na telinha. O tema da nossa aula hoje é sobre equações do primeiro grau. Nós vamos ver como identificar uma equação e como reduzi-la na forma de ax mais b igual a zero. Vamos já entender como é que funciona esse formato da equação reduzida. E aí, tá preparado para mais uma aulinha? Então vamos lá! Cadê aqui, ó? Prontinho! Então, como eu falei para vocês, o tema da nossa aula hoje é equações do primeiro grau, certo? Qual vai ser o objetivo da nossa aula? Esse aqui é o tema, produzir e interpretar diferentes escritas algébricas, igualdades, identificando as equações do primeiro grau com uma variável, com um termo desconhecido, que é a nossa incógnita, ok? Qual vai ser o nosso objetivo? Como eu já falei para vocês, nós vamos aprender hoje a identificar uma equação do primeiro grau, como é o formato de uma equação do primeiro grau, como é que eu posso reconhecer essa equação. E o segundo objetivo é reduzir uma equação do primeiro grau no formato ou a forma de ax mais b igual a zero. A gente vai entender o que é esse a, o que é esse b, esse meu x é o termo desconhecido e esse formato vai ser o da minha equação reduzida. Então, nós vamos aprender tudo isso na nossa aula de hoje, combinado? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma indagação para você começar a se questionar. Então, vamos contextualizar um pouquinho esse conteúdo. Porque se você ver o exemplo, você vai entender que, professora, eu já vi essa situação. Não é incomum, eu já vi situações desse tipo. E são situações que envolvem a ideia de quê? De equação, ok? Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Charles lançou o seguinte desafio para sua filha Sara. Charles disse o seguinte: descubra a minha idade através do seguinte problema. A minha idade adicionada a 23 unidades resulta em 58. Quantos anos eu tenho? Então, ele fez essa pergunta para a filha dele. E aí, como será que Sara conseguiu resolver esse problema? Se ela tiver pensado um pouquinho, ela pode ter resolvido simplesmente: eu sei que é um número que quando eu somar com 23, porque eu vou adicionar 23 unidades, eu vou obter 58. Então, qual é o número que quando eu somo com 23 dá 58? Aí eu uso aquela ideia das operações inversas, não é isso? 58 menos 23 para descobrir o meu resultado. Então, eu poderia simplesmente usar o meu raciocínio, a Sara poderia utilizar o raciocínio dela para resolver essa situação, ou ela poderia escrever esse problema através de uma linguagem matemática. Então, nós temos duas situações. A situação em que ele descreve o problema como sendo a linguagem usual, que é através da escrita, e quando a gente representa essa situação na linguagem matemática, que é usando letras, números, a gente vai ver que tem um símbolozinho que vai expressar a minha equação, que vai identificar a equação. Então, como eu coloquei para vocês, aí você vai observar que a Sara poderia calcular mentalmente, ou seja, através de operações inversas, a idade do pai dela, ou ela poderia também montar uma expressão através da linguagem algébrica ou da linguagem matemática para descrever essa situação. E aí você vai ver que essa expressão que a Sara poderia montar para descobrir a idade do pai dela, nada mais é do que uma simples equação, que é o conteúdo da nossa aula de hoje, uma equação do primeiro grau com uma variável, ok? Com termo desconhecido, que é chamado de incógnita. Então, vamos entender a ideia de equação. É impossível, galera, falar de equação e não lembrar da ideia da balança. Por quê? Quando eu falo da ideia da balança, que eu associo a ideia do peso, tem que ter uma igualdade para que aqueles meus objetos permaneçam na mesma altura, não é isso? Então, não tem como eu falar sobre a equação e não associar a ideia da balança, porque a balança vai me remeter ou a uma igualdade ou a uma desigualdade. Porque pode acontecer que eu tenha um objeto que pese mais do que outro. Então, eles serão desiguais e a equação, ela não vai ser uma equação, na verdade, vai ser uma inequação, ok? Então, vamos entender um pouquinho a ideia de equação. Olha só, a balança de prato precisa ter o mesmo peso dos dois lados para se manter equilibrada. Então, a ideia da balança, quando eu falo do equilíbrio,
representam os pesos iguais, ok? As igualdades são como essas balanças de prato. Então, eu posso associar a ideia da igualdade a uma balança de prato. Precisam ter o mesmo valor em ambos dos membros da igualdade. Então, observa. Escreva uma igualdade para cada balança. Eu coloquei aqui algumas balanças. E aí, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre qual é o valor que eu preciso colocar para que permaneça uma igualdade entre elas. E determine o valor que foi apagado para mantê-las equilibradas. Então, olha aí. Repara que do lado esquerdo da primeira balança eu tenho 6 unidades. Do outro lado da balança eu tenho 13. Então, está faltando quantas unidades para que essa minha balança permaneça equilibrada? É essa a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Na segunda balança eu tenho uma que tem 17 unidades. Posso representar em gramas ou em quilos. E do outro lado eu tenho 2 vezes um valor somado com 5, que tem que dar 17. E na terceira balança, eu tenho 8 menos um valor, não é isso? Que tem que restar em 2. Então, quais seriam esses valores que foram apagados? Para que a minha balança permaneça em equilíbrio. E aí, na primeira balança, seria quantas unidades? Eu já tenho 6. Falta quanto para 13? Aí você pega 13 menos 6. Quanto é que dá 13 menos 6? 6 mais 6 dá 12, falta uma unidade, então é 7, não é isso? Então, na primeira balança, o valorzinho que está apagado representa 7 unidades, ok? Na segunda, pode ser que você tenha que pensar um pouquinho mais, porque tem uma multiplicação. E aí, primeiro eu tenho que multiplicar para depois somar. E você vai testando os valores. Por exemplo, se o termo desconhecido na segunda balança fosse 3... Aí você testa. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 5 dá 11, mas tem que dar 17. Então, eu sei que esse meu termo desconhecido já é um valor maior do que 3. Se fosse 4, 2 vezes 4, 8, 8 mais 5 dá 3. Então, vamos aumentando esse valor. Se o x fosse 4, se fosse 5, vamos botar 5. 5 vezes 2, 10. 10 mais 5, 15. Tá chegando próximo. Se fosse 6... 6 vezes 2 dá 12, 12 mais 5 dá 17, pronto. Então, o termo desconhecido na minha segunda balança é o 6, correto? Beleza, e na terceira balança? 8 menos, qual o valor que vai resultar em 2? 8 menos 6 é igual a 2. Então, repara que esses termos que foram apagados serão essenciais para que a minha balança permaneça em equilíbrio. E essa ideia de equilíbrio vai me remeter à ideia da equação. A equação vai me remeter à ideia de igualdade, ok? Continuando. Represente cada situação a seguir como uma sentença matemática. Então, como eu falei para vocês, nós vamos aprender hoje a identificar uma equação do primeiro grau com uma incógnita ou com uma variável com um termo desconhecido, como você achar mais fácil aí de lembrar o termo que você vai usar nesse valor que você desconhece. Na sentença matemática, como eu falei para vocês, ela pode ser escrita através da linguagem usual ou através de uma linguagem algébrica, não é isso? Então, eu coloquei aqui algumas expressões que estão escritas na linguagem usual e eu queria que você pensasse um pouquinho na sua representação algébrica, tá bom? Eu não coloquei aqui, a gente vai só comentar. Então, por exemplo, olha aí, um número somado a 3 unidades é igual a 26. Como é que eu poderia fazer essa representação? Aí lembra, um número, eu não sei qual é esse número, eu desconheço esse valor. Então, eu chamo ele de termo desconhecido. Esse meu termo desconhecido é a minha incógnita, que pode ser representada pela letra X. Professora, sempre vai ser o X? Não, pode ser qualquer variável, do A até o Z. Mas, usualmente, nós estamos acostumados a utilizar o X, ok? Então, o número somado, eu pego o X e somo, a soma é representada através de qual operação? Da adição, então coloco maisinho, não é isso? X mais 3 igual, gente, igual a 26. Então, você faz a representação através da linguagem matemática ou algébrica, tá bom? Então, seria x mais 3 igual a 26, ok? Bora para o segundo exemplo. Somei um número a 15 unidades. E agora? Eu tenho simplesmente um número que eu desconheço, que é o x, e estou somando 15 unidades a ele. X mais 15. Tem alguma diferença entre a primeira expressão e a segunda? O que vocês acham? Tem alguma diferença?
Vamos já ver qual é essa diferença. Mas tem diferença? Fica pensando aí um pouquinho, enquanto a gente vai para os próximos exemplos. Olha o terceiro exemplo. O triplo de um número menos 17 unidades é igual a 13. O triplo de um número é 3 vezes o valor. Se eu desconheço esse valor, é 3 vezes o x, ok? Então, o triplo de um número, 3x, menos, tracinho do menos, 17, é igual a 13. Repara que esse terceiro exemplo está parecido com o primeiro. É diferente do segundo? Sim ou não? O que está faltando? O que tem no terceiro, que tem no primeiro, que não tem no segundo? Façam essas observações aí para a gente chegar a uma conclusão. Próximo exemplo. A soma de 7 unidades a metade de um número. Então, eu estou somando 7 unidades, 7 mais. Como é que eu expresso a metade de um número? Por exemplo, qual é a metade de 10? É 5. Então, eu estou pegando 10 e dividindo por 2. Pronto. Então, se eu desconheço esse número, é o x dividido por 2, x sobre 2. Né? Eu vou formar uma fração, ok? É igual a 35. Então, igual a 35, ok? Essa daqui também é similar com o terceiro exemplo e com o primeiro, mas é diferente do segundo. Qual será essa diferença, professora? Fale logo. Eu já estou agoniado, se acalme. Já eu digo. E o último exemplo, multipliquei um número por 4 unidades. Não sei que número é esse, mas eu estou multiplicando ele por 4. Então, é 4 vezes o x, que é o valor que eu desconheço, tá bom? Então, aqui são alguns exemplos que nós podemos montar expressões. A gente já vai ver quais delas que são equações, que representam equações. Eu coloquei aqui uma observação. Vejam que essas sentenças podem ser expressões algébricas ou equações. Então, eu preciso entender que existe uma diferença entre expressão algébrica e equação. Qual seria essa diferença? Será que eu consigo perceber qual é a diferença entre uma e outra? Dando continuidade, vamos lá. O que é uma expressão algébrica, então? É uma expressão que vai envolver um coeficiente numérico. Para lembrar o que é o coeficiente numérico, você lembra de número. Então, você tem um termo algébrico. Nesse termo algébrico, você tem o coeficiente numérico e a parte literal. O que é parte literal? É a letra, tá bom? Então, literal, letra, numérico, me lembra número. Então, eu vou ter um coeficiente numérico, que é o número, e a parte literal, que é a letra. E envolvendo esse coeficiente e essa parte literal, vão existir operações. Então, essa é a definição de expressão algébrica. E qual vai ser a diferença de uma expressão algébrica para uma equação? Qual vai ser a diferença? Vamos ver? A equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade. Está bem que é a diferença. Em que exista uma ou mais incógnitas. Então, pode ser que eu tenha uma expressão com mais de uma variável, não tem problema. Mas a grande diferença entre a equação e a expressão algébrica vai ser o termo de igualdade, galera. Então, lembra que para ser equação tem que ter igualdade. Se não tiver igualdade, não é equação, é simplesmente uma expressão algébrica, combinado? Deu para entender a diferença entre uma e outra? Então, mais uma vez, reforçando. A expressão algébrica é uma expressão que contém letras, números e operações entre essas letras e números. A equação, ela vai ter que ser representada por uma igualdade entre esses meus membros. Se não tiver igualdade, não é uma equação, ok? A grande diferença é essa. Olha aí. Agora eu quero que você identifique para mim, nós vamos identificar juntos e classificar em expressão algébrica ou equação cada uma dessas sentenças matemáticas que já estão escritas na linguagem algébrica. Então, no primeiro exemplo, x mais 3 igual a 26. Ah, professora, ficou fácil, né? A senhora acabou de dizer a diferença. Tem igualdade. Ok, tem igualdade. Então, é o quê? Equação. Igualdade, equação. Então, perfeito. O primeiro exemplo é uma equação. Agora, o segundo exemplo, x mais 15, o número adicionado 15 unidades. Tem igualdade aí, gente? Tem? O que vocês acham? Não está aparecendo essa igualdade. Então, é somente uma expressão algébrica. Tá aqui. No terceiro exemplo, eu tenho 3 vezes o x menos 17 igual a 13. Tem igualdade, professora, é equação. Tranquilo. No quarto exemplo, 7 menos x sobre 2 igual a 35. Tem igualdade também.
Ok, tem uma variável, no caso é o x, não é isso? O termo que eu desconheço. É uma equação. E 4 vezes o x é o quádruplo de um número. E aí? Tem igualdade aí? Não, então é somente uma expressão algébrica, ok? Então, de maneira bem simples, para eu entender que a representação de uma equação, para identificar essa equação, tem que ter a igualdade. Se não tiver igualdade, é somente uma expressão algébrica, ok? Resumindo, linguagem natural ou a linguagem usual. Eu escrevo, é escrita por extenso, não é isso? Um número somado a 3 unidades é igual a 26. Então, eu tenho essa representação na minha linguagem usual e tenho a representação na linguagem matemática, que é a minha linguagem algébrica. Olha aqui a minha linguagem algébrica, ou linguagem matemática, x mais 3 igual a 26. Então, já sei que essa sentença é caracterizada como uma equação. Perfeita, é uma equação. E aí, equação, esse meu prefixo equa, em latim quer dizer igual. Então, não tem como esquecer desse nosso símbolo de igualdade. Dentro dessa minha equação, eu vou ter dois membros. Não esqueça disso também, importante, que são os termos da equação. O que é o primeiro membro? É tudo aquilo que vem antes da igualdade. Coloquei aqui também, olha aí. O primeiro membro é tudo aquilo que vem antes da igualdade, ok? E o segundo membro, consequentemente, é aquilo que vai vir depois da igualdade. Então, está aqui o nosso segundo membro. Beleza, e por fim nós definimos a equação. O que é uma equação? Toda sentença matemática expressa por uma igualdade em que exista uma ou mais variáveis ou termos desconhecidos. Fechado? Deu para entender a diferença? Espero que sim, tá bom? Vamos praticar, olha aí. Classifique as sentenças matemáticas a seguir em expressões matemáticas ou equações. Olha aí novamente. Já sei que onde tiver igual é o quê? Equação. Então, eu vou fazer assim, eu vou colocar EQ de equação e EX de expressão matemática. Tá bom? Pode ser? Vamos lá? X menos 1 igual a 10. É uma equação ou uma expressão? Equação. Fechou. Na segunda, tem igualdade, equação de novo. Terceira, não tem igualdade, é somente uma expressão matemática, coloquei x. No quarto exemplo, tem igualdade? Não tem. Somente uma expressão também. No quinto exemplo, também não tem igualdade, é somente uma expressão. E no último, tem igualdade, tem mais de uma incógnita, equação. Fechou? Combinado? Deu para entender como é que eu vou identificar uma equação do primeiro grau? De maneira particular, nós vamos frisar naquelas que possuem apenas um termo desconhecido, tá bom? Aqui tem 3, por exemplo, né? Nós vamos focar naquela que só tem um termo desconhecido. Fechado? Então, a primeira habilidade, ok. Vamos para a segunda. Notação. O que é a notação? Às vezes, vocês acham a matemática complexa por causa dos termos que são utilizados. Então, para facilitar, você lembra assim, qual é a cara, o formato, né? Falou assim, professora Aline, eu lembro da professora Aline. Então, se eu falar da equação do primeiro grau, tem uma expressão que vai sempre representar aquela minha equação do primeiro grau. Eu chamo de notação. Isso é uma notação. Então, sempre que você vê uma sentença matemática escrita nesse formato, você vai lembrar que é uma equação do primeiro grau. Deu para entender mais ou menos aí como é que funciona a ideia? Então, toda equação do primeiro grau com uma incógnita, nesse caso, eu estou fazendo a relação usual, chamando a variável de x, mas lembra que pode ser qualquer outro termo desconhecido, tá bom? É escrita na forma de ax mais b igual a 0. Então, você vai perceber que todas as equações que nós identificamos anteriormente estão escritas naquele formato. Pode ser que você não consiga associar. Ah, professora, ax mais b igual a 0 é muito confuso para mim. Mas quando você vê o exemplo, você consegue associar perfeitamente. Então, vamos tentar entender e clarear um pouquinho melhor. Onde A e B são os coeficientes numéricos. O que são esses coeficientes numéricos? São os números. E esse meu A é uma condição, tem que ser diferente de 0. Por que esse A tem que ser diferente de 0, professora? Porque repara lá na minha escrita que AX é A vezes X. O que vai acontecer se o A for 0? A vezes o x, o A é 0. 0 vezes x dá 0.
Aí o que vai acontecer? O meu AX ele vai se cancelar, vai ficar só B igual a zero. B igual a zero representa uma equação do primeiro grau? Não representa. Então, a condição, esse meu A sempre tem que ser diferente de zero, tá bom? Não pode ser igual a zero jamais. Então, essa sempre vai ser a minha cara da equação do primeiro grau. Vamos ver alguns exemplos. Olha aí. Na letra A, 2x menos 5 igual a zero. O A, que é o termo que acompanha o x, é igual a quanto na letra A? Igual a 2. E o B, que é o termo independente, é menos 5. Então, repara que a equação está escrita naquele formato de cima. É uma equação, tá bom? Na letra B, menos x mais 4 igual a zero. Nesse caso, o termo que acompanha o x é menos 1. Não esqueça desse menos 1 vezes x é menos x. 1 não faz aparecer, mas ele está aí. E o B é 4 positivo, também escrito no meu formato da equação do primeiro grau, também representa uma equação. Na letra C, professor, esse formato eu estou achando ele um pouco diferente, mas é uma equação? É. Só que na letra C a minha equação não está reduzida. E aí a gente entra na nossa segunda habilidade. Como é que eu faço para reduzir essa equação no formato que está descrito? É isso que a gente vai ver agora. Tá bom? Então, eu preciso reduzir. Eu vou usar ou o princípio aditivo ou multiplicativo. A gente vai usar o aditivo nos casos da nossa aula de hoje, ok? Para encontrar a nossa expressão reduzida. Então, na letra A, como eu já tinha falado para vocês, estão ali os valores. Na letra B também, só que na letra C eu preciso reduzir. Coloquei aqui, olha. Precisa ser reduzida para determinar os coeficientes A e B. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Olha aqui. Redução à fórmula no formato de AX mais B igual a zero. Coloquei aqui a letra C para a gente fazer. A gente vai usar a propriedade da equivalência. Lembrando, vocês aprenderam a resolver uma equação? Por exemplo, eu quero simplificar, eu quero deixar só o zero aqui depois da igualdade como sendo o segundo membro, não é isso? Então, primeiro, vocês aprenderam a passar o 3y, sempre invertendo o sinal. A gente vai fazer essa simplificação usando a propriedade da equivalência. A gente não vai simplesmente passar os termos para o outro membro através do sinal da operação contrária. A gente vai usar a propriedade da equivalência. A gente vai ver agora como é que vai fazer isso, tá bom? Deixa eu ir aqui para cá para acompanhar vocês. Olha só. Usando a propriedade da equivalência, eu vou pegar todos esses termos que estão no segundo membro. Segundo membro é esse, tá vendo aí? E vou passar para o primeiro membro. Mas como é que isso vai acontecer? Eu quero eliminar o 9 do segundo membro e passar ele para o primeiro membro. Então, eu vou subtrair, eu vou usar a operação inversa, mas de maneira equivalente, porque é uma equação. Então, na verdade, o que você já vem fazendo durante todos esses anos é através do princípio da propriedade da equivalência. Talvez você não soubesse, mas é a propriedade da equivalência. Então, primeiro, eu vou pegar o 9 aqui. Vou subtrair o 9 do segundo membro. Se eu subtrair o 9 do segundo membro, é uma equação. O que eu preciso fazer com o primeiro membro? Subtrair o 9 também. Então, vou pegar aqui, ó, menos 9. Quando eu subtrair 9 menos 9 vai dar 0, tá vendo? Agora eu vou resolver, vai ficar 2y, menos 8 menos 9 são sinais iguais, conserva o sinal e soma, dá menos 17 igual a 3y. Ah, mas eu estou vendo que na minha forma, aqui tem que ser 0. Então, o que eu preciso fazer ainda? Pegar esse 3y e passar ele para o primeiro membro. Então, eu vou subtrair agora 3y. Então, menos 3y aqui e menos 3y aqui. Bora lá. Aqui sempre vai dar 0, tá vendo? Essa é a ideia para que eu possa reduzir. 2y menos 3y são sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. Menos y, menos 17 igual a 0. Agora me diga aí, está ou não no formato que eu quero, da forma reduzida? AX menos B igual a 0. Se eu fosse identificar, professora, nesse caso, o meu x, que é o termo desconhecido, é o y. Muito bem. Então, nesse caso, esse meu A, que é o termo que acompanha o y, é menos 1. E o B, que é o termo independente, é menos 17. Ok? Então,
A segunda habilidade da nossa aula de hoje é exatamente essa, encontrar a forma reduzida da equação, ok? Vamos aqui para mais 2 exemplos para a gente poder encerrar essa primeira aula. Olha aí, eu quero que você escreva na forma reduzida para mim esses exemplos. Como a primeira aula sempre é de conteúdo, eu faço com vocês os exemplos. Na segunda aula é que vocês fazem, tá bom? Então só acompanhem comigo aí a explicação. No primeiro exemplo, eu coloquei aqui, prontinho. Primeiro passo, professora, eu poderia passar os termos do primeiro membro para o segundo? Poderia. Mas, para ficar naquele meu formatinho mais bonito e já imediato, né? Com o resultado final que eu quero, passa do segundo para o primeiro, que é mais fácil. Então, eu vou começar aqui com -1. Eu quero passar ele para o primeiro membro. O que eu vou fazer? Vou adicionar. Repara que é sempre com o sinal contrário, tá vendo? Prontinho. Então, adicionando mais 1, o que vai acontecer com esse aqui? Vai se cancelar. Aí eu vou ter aqui menos 8x, 3 mais 1 dá 4. Mais 4 igual a 5x. Prontinho. Agora eu vou passar o 5x para o primeiro membro. Ele está positivo aqui, vou passar ele, ó. Agora eu vou subtrair 5x de ambos os membros. Então, menos 5x. Bora lá. Esse vai embora com esse, vai dar o 0, que é o que eu quero. Menos 8x menos 5x, conserva o sinal e soma. Menos 13x mais 4 igual a 0, ok? Essa é a minha equação reduzida. E no segundo exemplo, coloquei aqui também. Primeiro eu vou passar o 9. Professora, eu poderia passar o 5, eu poderia subtrair, por exemplo, o 5x primeiro? Poderia, não tem problema, tá bom? É que eu estou pegando do último termo para o penúltimo e assim sucessivamente. Então, bora lá. Vou pegar primeiro menos 9. Qual é o oposto de menos 9? Mais 9. Vou adicionar mais 9 no meu segundo membro, porém, como é uma equação, eu preciso adicionar mais 9 também no segundo membro, no primeiro membro. Mando embora esse com esse, vai sobrar quem? 7x, 9 menos 5 dá 4, igual a 5x. Agora eu pego esse 5x e passo para o primeiro membro. O que eu vou fazer? Pegar o oposto dele, menos 5x. Aqui também vou subtrair 5x. Prontinho. Esse 5x vai se cancelar com esse, tá vendo? 7x menos 5x dá 2x, mais 4 igual a 0. Perfeito? Pronto. E essas são as nossas equações reduzidas. Então, nesse caso, no caso da nossa aula, a gente só precisa aprender a identificar, a olhar para a equação e saber se ela representa ou não uma equação do primeiro grau. Isso nós fizemos, está ok. E na segunda habilidade é reduzir a equação para esse formato de ax mais b igual a 0. E é isso que nós vamos fazer através de exemplos na nossa próxima aula, combinado? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham dado para entender. E a gente se encontra logo mais para a nossa aula de exercício, ok? Um cheiro, até logo! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Salles e estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula de equações do primeiro grau. Nessa aula, como de costume, vai ser uma aula de exercício, então eu já peço, caso vocês não estejam aí com um papel em mãos, peguem um caderno, um lápis, uma caneta, tá bom? Para que vocês também possam resolver os exercícios aqui junto comigo. Lembrando que é sempre essa sequência, eu leio o enunciado da questão, dou um tempinho para vocês responderem, depois a gente vai para a resolução. Então, vamos lá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer agora nesse nosso horário algumas questões sobre equações do primeiro grau. Repara que as habilidades são as mesmas, não é isso? Coloquei aqui o tema, o tópico da nossa aula,
Qual foi o objetivo da nossa aula passada? Aprender a identificar uma equação do primeiro grau e a reduzir uma equação do primeiro grau no formato de ax mais b igual a zero. Então, nessa aula a gente vai praticar um pouquinho sobre essas nossas habilidades estudadas na aula anterior, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. Uma prefeitura aplicou R$850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi de R$250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$1.000 é... Então, já sei que o formato da minha expressão vai representar uma equação, porque ele fala do valor final, não é isso? Então, vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem como vocês vão montar essa expressão e verificar qual é o gabarito depois, ok? Valendo! Tempo esgotado. Marcaram qual alternativa na primeira questão? Vamos formular aqui? De acordo com a interpretação, eu vou formular uma equação. E é essa equação que eu quero que vocês formulem para mim. Então, a prefeitura aplicou, esse valor que ela aplicou, de R$850 mil, é o valor total. Valor total. Então, eu já sei que é aquele valor que vai ficar depois da minha igualdade. 850 mil. A prefeitura, ela construiu 3 creches e um parque. Então, vou colocar assim, tá? Mais um parque. Isso vai ser igual ao valor total, que é de 850 mil. Então, percebe que eu já estou montando aí mais ou menos o formato que eu quero. Qual outra informação? Ele fala que o custo de cada creche foi de 250 mil. Ora, se cada creche custou 250 mil e se eu já sei que foram construídas 3 creches, qual foi o dinheiro destinado somente para as creches? 250 mil vezes o 3, pronto. Então, aqui vai ser 3 vezes 250 mil. Mas, em relação ao parque, eu não sei o valor, é isso que ele quer saber. Aliás, ele não quer, mas eu poderia descobrir através dessa equação. Como eu desconheço esse valor destinado ao parque, eu vou chamar de x, é meu termo desconhecido. Então, vou colocar aqui mais 1 vezes x, que é simplesmente o x, igual a 850. Prontinho. 3 vezes 250 dá quanto? 750. 750 mais x é igual a 850. Oxe, professora, mas eu não estou vendo nenhuma alternativa aí igual a essa sua. Será que não tem?
E aí, qual seria a alternativa correta? Letra D. Repara que na letra D, ele só colocou o segundo membro como sendo o primeiro e o primeiro membro aqui na minha equação como sendo o segundo, tá corretíssimo. Eu também posso escrever como sendo 850 igual a x mais 750. Repara que tanto esta equação quanto esta, elas são equivalentes. Eu só fiz alterar os membros e os termos também, né? Aqui veio o 750 primeiro, depois o x. E aqui veio o x mais e depois o 750, mas é a mesma coisa, tá bom? Então, se você encontrar um resultado que não bata com essa alternativa, você vai ver qual é a equação que pode ser equivalente a ela, que é o caso dessa questão. A gente montou de uma forma, mas viu que na alternativa estava escrita de outra forma, mas ambas estão corretas, ok? Então, a primeira questão é a letra D. Se você acertou, parabéns. Se você errou, mais atenção na próxima questão. Vamos para a segunda. Uma pessoa compra X latas de azeitonas a R$ 5,00 cada uma e X mais 4 latas de palmito a R$ 7,00 cada uma. No total, essa pessoa gastou R$ 172,00. A expressão matemática que relaciona com a situação acima, que se relaciona com a situação acima é: então, de que forma eu posso escrever esse meu problema através de uma equação? É uma expressão matemática que vai ter uma igualdade, porque ele novamente fala o total que foi gasto. E aí, qual seria a alternativa? Mais 2 minutinhos para você interpretar a equação correta e me falar aí qual é o gabarito. Valendo! Tempo esgotado. Marcaram qual alternativa na segunda? Professor, essa questão é a mais fácil de todas. É a mais fácil de todas que eu trouxe para vocês hoje. Ele simplesmente quer que você monte a equação que representa essa situação, problema dada na questão. Então, a pessoa comprou X latas de azeitona, cada uma R$ 5,00. Que fácil, né? Então, primeiro eu sei que é 5 vezes X. Professora, poderia ser... Aqui poderia ser X vezes 5? Poderia, tá bom? Ou seja, mais X mais 4 latas, cada uma custando R$ 7,00. Então, 7 vezes X mais 4. Ela gastou no total, então, igual a 172. Se tivesse gastado mais do que esse valor, aí já seria uma inequação. Mas no total ela gastou com um valor exato. Então isso me remete à ideia de igualdade. E aí qual a alternativa que representa essa minha expressão?
matemática, que é uma equação, porque tem igualdade. Letra D também, tá bom? Letra D. Ok? Lembrando que todas essas questões, gente, que eu trago para vocês são questões de simulados, são questões que são cobradas no mesmo estilo da prova que vocês vão fazer quando vocês estiverem no 9º ano, que é a prova do IDEB. Então, são todas nesse estilo. Geralmente, eu trago até com as alternativas, para vocês, através das alternativas, tentarem resolver, porque você olhando para a alternativa facilita muito, não é isso? Então, todas que eu trago têm alternativa. Algumas é que eu retiro, para que vocês possam pensar mais um pouquinho. Mas a maioria sempre tem as alternativas e são no mesmo estilo das questões da prova que vocês vão se deparar no 9º ano, ok? Olha essa daqui, tinha alternativa, mas eu tirei. Porque nessa questão, como nós estamos trabalhando tanto a habilidade de identificar a equação, como de escrever na forma reduzida, tem questão que eu faço umas alterações, como a desse caso, e aqui eu quero que você determine tanto a sentença para mim, quanto escreva na forma reduzida. Vamos ver o enunciado da questão. Acompanha aí. A balança abaixo está em equilíbrio. Me lembra uma equação, não é? Isto é, o peso dos pratos é igual. Considere que cada bolinha pesa 1 quilo. Então, cada bolinha dessa na figura, cada bolinha pesa 1 quilo, certo? E que X representa o peso de cada caixa. Então, repara que em cada uma dessas balanças, desses nossos pratos, aliás, da balança, tem tanto caixa quanto bolinha. A bolinha pesa 1 quilo, a caixa pesa X, ok? Determine a sentença matemática que representa a igualdade dos pesos dos pratos e, em seguida, escreva a equação na sua forma reduzida de AX mais B igual a 0. Então, aqui, além de você escrever a sentença através da situação, eu quero que você também reduza para mim. Então, vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem essa e a gente retorna para a correção, ok? Valendo!
esgotado. E aí, conseguiram fazer essa? Professor, eu reduzi, mas eu reduzi usando o método que eu já conheço, que é só passando o termo para o outro lado, usando a operação inversa. Posso? Pode, mas na nossa aula nós estamos utilizando a propriedade da equivalência, lembra? Então é interessante sim que você aprenda a propriedade da equivalência, até mesmo para você entender o processo que é feito na resolução da equação até determinar aquele termo desconhecido, ok? Eu vou usar a propriedade da equivalência. Então vamos lá. Primeiro a gente vai escrever a sentença matemática. Eu sei que cada bolinha dessa pesa 1 kg. Tem quantas bolinhas no primeiro prato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas, não é isso? Então eu tenho 7 quilos aqui. Mas eu tenho quantas caixas? Só uma caixa. Se é só uma, é 1 vezes x, que é o x. Isso vai ser igual, porque ambas estão em equilíbrio, a balança está em equilíbrio, como o enunciado da questão diz. Aqui eu tenho 2 bolinhas, 2 quilos, não é isso? Mais quantas caixas? 1 caixa, 2 caixas, 2x. Então essa é a sentença matemática que representa a minha situação problema. Vamos reduzir? Primeiro eu vou passar esse 2x aqui para o primeiro membro. Então eu vou subtrair 2x, porque ele está positivo, pego o valor, o número oposto. Então, se eu subtraio no segundo membro, eu preciso subtrair também no primeiro, porque é uma equação. Quando eu subtrair esse com esse, vai dar 0, 7, menos 2x eu vou associar com x, não é isso? Então, 7, menos 2x mais x, conserva o sinal do maior, que é o 2, e subtrai. 2 menos 1 dá 1, então 7 menos x igual a 2. Prontinho. Agora eu vou pegar esse 2 e vou passar para o primeiro membro. Isto é, eu vou subtrair 2 unidades em cada membro. Esse 2 vai embora com esse. Vai ficar 7 menos 2, que dá 5, menos x igual a 0. Professora, está escrito no formato da equação? Não, como é que fica escrito? Ó, assim, menos x mais 5 igual a 0. Tá vendo? Esse meu x aqui, ele tem que vir primeiro. Por quê? Porque na equação eu sei que é ax mais b igual a 0. Quem é o a aqui é menos 1 e quem é o b é 5, tá bom? Às vezes, até para identificar o coeficiente, quando ele vem nesse sentido contrário, você erra. Porque às vezes você pensa que tem que ser na sequência. Ah, professor, o 5 está primeiro, então A é 5 e o B é menos 1. Não. A equação é essa e o coeficiente A é sempre o termo que acompanha o x e o coeficiente B é sempre o termo independente, combinado? Então, escrevendo aqui para ficar de maneira igual, a nossa forma reduzida é menos x mais 5 igual a 0, ok? Vamos para a quarta questão. Se a professora der 8 balas a cada aluno, sobram-lhe 48 balas. Se ela der 10 balas a cada aluno, faltam-lhe 12 balas. Nessa história, se x representa o número de alunos, não sei quantos são, devemos ter. Então, qual é a sentença matemática? Qual é a equação que representa essa situação? Aí, além disso, além de você encontrar a alternativa, eu quero também que você escreva a equação reduzida na forma de ax mais b igual a 0. 2 minutinhos para vocês fazerem essa, valendo!
Tempo encerrado. E aí, marcaram qual alternativa nessa? Vamos para a interpretação. Se a professora der 8 balas a cada aluno, não sei quantos alunos são, então é 8 vezes x. Vai sobrar, se vai sobrar ela ainda vai ter, não é isso? Então, mais 44, ok? E se ela der 10 balas a cada aluno, então 10 vezes x, vai faltar, se vai faltar menos 12. Prontinho. E aí eu já sei que a letra D tá aqui, só no ponto de marcar a letra D. Agora a gente vai reduzir essa equação, vamos lá. Vou passar o 12 para o primeiro membro. Aqui tem menos 12, então vou somar 2 unidades em cada membro, não é isso? Mais 12. Aqui vai embora, tchau, 12 fica 0. E aí nós vamos ter 8x mais 44 mais 12 dá quanto? 4 mais 1 dá 5, 56. Igual a 10x. Agora eu vou subtrair, porque aqui está positivo. Vou subtrair 10x. Então, menos 10x em cada membro. Tchau, 10x, vai embora. 8x menos 10x dá menos 2x. Conserva o sinal do maior e subtrai, mais 56. Igual a 0. Está no formato? Sim, né? O A é menos 2 e o B é 56. Então, essa é a minha equação na sua forma reduzida, ok? Vamos para o nosso último exemplo. Veja a conversa desses jovens. Uma das jovens falou: conseguimos as 55 assinaturas para aprovação de nosso projeto. Aí o amigo dela responde: é verdade, Lana. Essa é a Lana, né? Essa aqui é a Lana, vou botar um Lzinho aqui nela. Eu consegui menos 7 assinaturas que você. Eu vou chamar esse jovem aqui de João, tá? Aí a outra amiga dela diz: eu arrecadei o dobro das assinaturas que você, Lana. Eu vou dizer que essa daqui é a Aline. E a outra amiga dela diz: eu só consegui 2 assinaturas. Vou chamar de Maria. Essa situação pode ser representada pela equação e aí nós temos as alternativas. E aí, qual seria a equação que representa? Primeiro passo, eu preciso saber a expressão ou termo algébrico que representa o que cada um conseguiu realizar. Feito isso, eu vou somar tudo e vou igualar a quanto? Ao total de assinaturas que a Lana conseguiu do projeto. Ela fala: conseguimos, então foram todas as pessoas. Então, quando eu somar o que cada uma representa, eu vou igualar a 55 assinaturas. Depois disso, eu vou ver se é necessário ou não reduzir para encontrar a alternativa correta. Vamos fazer essa juntos? Vamos lá. Alguém sabe quantas assinaturas somente a Lana conseguiu? Somente a Lana? Não, né? Então, eu vou chamar as assinaturas que a Lana conseguiu de X, tá bom? O João, chamei de João, né, amigo dela? Ele conseguiu quantas assinaturas? 7 menos 7 assinaturas que ela. Se ela conseguiu X, o João foi X menos 7. Concordam comigo? A Aline, chamei de Aline, que é essa terceira jovem, ela arrecadou o dobro das assinaturas da Lana. Então, a Aline, 2 vezes o X, foi o dobro. E a Maria, chamei aqui a última jovem de Maria, conseguiu só 2 assinaturas, então 2. Pronto. Agora eu vou somar tudo e vou igualar a quanto? Ao total que eles conseguiram. Esse total é de quanto? 55. Então vamos lá? X mais x menos 7 mais 2x mais 2 igual a 55. Vamos associar tudo aquilo que é termo semelhante. X mais 2x dá quanto? 1, 2, 3, 4x. Menos 7 mais 2, conserva o sinal do mais, subtrai. Dá menos 5. Igual a 55. Perfeito. Então, quando eu associei os termos semelhantes, eu já encontrei a minha expressão na sua forma reduzida. Qual a forma reduzida, galera?
a x menos b igual a 0. Então, qual é o nosso gabarito aí? Letra B de boa questão. Pense numa questão boa, né? Deu para entender direitinho? Eu descobri o que cada um conseguiu. Claro que em função do que a Lana vendeu, nós não sabemos quantas assinaturas ela vendeu, por isso que eu chamei do termo desconhecido, que é o X. Depois eu somei tudo e igualei a 55. Como ele só quer a situação que representa a equação, não preciso descobrir quantas assinaturas a Lana vendeu, por exemplo. Só a equação que representa a situação, ok? Então é isso. Desejo a todos vocês foco, força e determinação. Eu sei que não está fácil, não é fácil acompanhar as aulas virtualmente, mas eu sempre procuro trazer o conteúdo da forma mais fácil para que vocês possam estar assimilando. Então se esforcem, se dediquem, não deixem de assistir as aulas na TV, porque elas são essenciais para que vocês possam estar aprendendo durante esse período, tá bom? De aulas remotas. Eu conto com a colaboração de todos vocês, se esforcem, se dediquem. Eu sei que não é fácil, mas como eu sempre digo para vocês, no final tudo vale a pena quando a gente dá o nosso melhor e quando a gente se dedica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fala galerinha do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Tranquilo, né? Tranquilo, professor Gerson Nils Marinho agora com vocês. Material escolar em mãos, todo material, livro didático, e já vou adiantar logo a página, viu? 38 e 39. Já vai localizando a página, enquanto eu vou ali para o slide, a gente vai conferir o tema da nossa aula. Já sabe o que é questão? Pronto, galerinha, vocês estão observando aí que o tema da nossa aula é preposição, mas lógico, hoje nós vamos ter uma explanação, porque como é início, né, início de assunto e início também de mês com este assunto, então a nossa aula de hoje, ela vai focar um pouquinho na exposição, na explanação do conteúdo. Eu falei questão, mas agora que eu percebi que nós vamos ter explanação do conteúdo por causa do início, né, dos assuntos. Ocorreu que o início ficou mais para o meio da semana e na sexta-feira coube, né, apresentar aqui o assunto para vocês, não só treinar, ok? Então nós vamos falar sobre preposição, qual a importância da preposição, o que é preposição? Gente, eu digo logo, preposição é uma palavra, certo? Eu já vi muita gente dizer assim para o outro, fulano, 2 palavras para você, certo? Gosto de você. 2 palavras não, rapaz, aí tem 3. Gosto, o de e o você. Porque preposição também conta como palavra. Já vi gente fazer coisas do tipo assim, sem utilizar a preposição, sem contar a preposição como palavra. Preposição é uma classe de palavras, sim, da gramática. Vamos ver a importância dela e algumas coisas sobre preposição nesta aula, compreender a função dela principalmente, certo? E que ela tem uma carga significativa, uma carga semântica. Ela traz um significado, sim, não é toda preposição que a gente pode usar em todo qualquer lugar, não. Ok? Então vamos aqui conferir. Uma reflexão. Você está na aula, o professor de português está lá no quadro, aí ele escreve, viajou São Paulo. Opa, você já... Aí ele escreve outra frase, saiu casa. Opa, tem algo errado com o professor hoje, coitado. Plantação milho, rapaz, é porque o professor de português está errando desse jeito aí, viajou São Paulo, saiu casa, plantação milho, que é isso, o professor está viajando, rapaz, olha só, o professor, coitado, deve estar meio perdido, o professor já foi muita aula hoje, calma, se sente, tome uma água, que eu acho que hoje não está dando certas coisas não, acontece, né? Ah, professor, talvez seja o salário do professor deve estar atrasado, não, que é isso, na prefeitura não atrasa não, viu? Sim. Aí você percebe e fala para o professor, né? Aluno, quando o professor ele comete uma gafezinha no quadro, já vai logo dizendo, professor, tá? Você errou, professor. Parece que o aluno quer encontrar que o professor errou, né?
Aí o aluno bom fala lá, professor, né? O professor vai e corrige. Viajou para São Paulo, saiu de casa, plantação de milho. Galera, olha a importância já de cara da preposição. Olha como a preposição ela é importantíssima, ok? Então veja só, a preposição aqui, ela ligando, né, esses termos que não estavam sendo ligados, ficou uma coisa meio sem coesão, né? Eles não estavam ligados. Saiu casa, como assim? Saiu casa. Plantação milho, como assim? Viajou São Paulo. Será que você está falando do São Paulo, aquele apóstolo lá da Bíblia, né? Que ele viajava muito, né? São Paulo viajou, pode ser assim, né? O apóstolo São Paulo, né? O apóstolo São Paulo viajou, né? Não, está falando da cidade de São Paulo mesmo. Então, gente, olha só, para nosso entendimento, a primeira coisa que nós observamos é que as preposições, elas são importantes, né? Para fazer essa conexão entre palavras. Olha aí a conexão sendo feita aqui, ó, entre palavras. Ou seja, elas são elementos de ligação entre palavras. E quando é só uma, eu quero aqui só desafiar você. Quando é que é elemento de ligação entre orações, certo? Elemento de ligação entre orações, ou seja, entre frases. Quando nós temos esse elemento que liga uma frase à outra, o que a gente chama? Deixa eu ver se eu... Ah, rapaz, tu acertou. Conjunção. Quando a gente liga frases, aí é conjunção, ok? Principalmente orações, frases oracionais, né? Aquela que tem um verbo, ok? Então, quando a gente liga palavras, né, dentro de uma oração, dentro de um período, dentro de uma frase, nós temos a preposição. E além de ligar essas palavras, elas trazem um sentido, né, um significado. Ela não pode ser uma ligação de qualquer jeito, ok? Tem que ser uma boa ligação. Então veja só que eu coloquei viajou, certo? Para São Paulo, né? Fica melhor. Estou mostrando aí, estou querendo dar essa ideia de destino, né? Para onde ele viajou? Para São Paulo, né? Viajou para São Paulo, dou a ideia de destino. Saiu de casa, né? Esse dia aí é a origem, né? De onde ele saiu, certo? Então esse dia aí dá uma ideia de origem. Plantação de milho, né? Então esse dia agora já não é mais ideia de origem, agora é uma ideia do que ele é constituído, certo? A plantação é constituída de milho, ok? Não é a plantação, sei lá, né? De arroz, plantação de feijão, ok? A plantação de milho. Então veja só que elas, além de ligar, elas têm essa função, né? De fazer uma ligação, mas também dando aí um sentido, agregando, como aquela velha expressão, agregando valor, né? Agregando um sentido, sim, né? Dentro da frase. Então não pode ser usado de qualquer jeito. Eu vou mostrar para vocês algumas inadequações que a gente comete, né? Para a gente corrigir. Continuando a reflexão. E aí nós observamos, né? Plantação milho, plantação de paloma e a casa de papel, né? O que acontece? A preposição, como eu mostrei, né, no início, plantação de milho, né, mostra o constituinte do que é a plantação. Mas se eu falar plantação de paloma, Paloma é uma aluna do 6º ano da escola Antilhon, certo? Ainda não tinha usado o nome dela, agora estou usando o nome dela também. Tem que usar o nome dos alunos, viu? Os alunos estão ligados, eles já me cobraram lá no WhatsApp. Professor, apareceu meu nome, professor. Enfim, plantação de paloma. Veja que agora, quando eu coloquei o de, né? O plantação milho está aqui mostrando, ilustrando que é necessária a preposição. Mas se eu usar um referente que não seja, por exemplo, o constituinte, né? Não é a plantação, tem várias palomas plantadas, né? Não. Aqui o de já mostra o quê? Já mostra o dono, né? O possuidor. Quem possui a plantação, né? Então a paloma, ela tem uma plantação, certo? E o interessante é que nem sempre também é a constituição da coisa. Acho que vocês conhecem muito bem, né, a série La Casa de Papel, né? E aí eu falei em espanhol, né? Não pronunciei em espanhol, mas eu citei o título em espanhol. Mas aí, traduzido isso, fica a Casa de Papel. Se a gente pensar em constituição, em matéria, a gente vai pensar que é uma casa feita de papel, ok? A primeira vez que eu fui assistir, assim que saiu, que não era tão modinha, ninguém tinha assistido muito ainda, estava todo mundo começando a assistir, lógico, né? Eu fiquei, casa de papel, como assim a casa de papel? Sem saber o que era isso, né? Mas a casa de papel é a casa que imprime o dinheiro em papel, certo? E aí, para quem já assistiu a série, sabe que eles foram roubar justamente lá, né? A casa que imprime dinheiro em papel.
Não assisti mais toda a série, fiquei na primeira temporada. Confesso, relato pessoal aqui, viu? Gosto pessoal meu, eu não gostei muito. Não sei vocês, mas respeito quem gostou. Calma, gente, não vão me crucificar, ok? Aqui, né, o Di, ele já não mostra o quê? Ele já dá uma informação, certo? Bem diferenciada, né? Casa de papel. Não quer dizer que é uma casa constituída de papel, né? Mas é como se fosse o objetivo dela, né? Uma finalidade, né? A casa para impressão de dinheiro de papel, né? De dinheiro, certo? Impresso. Veja aqui o Di utilizado de uma forma, né, bem diferente. Mas nem sempre isso tem que ser feito. A gente tem que observar, né, algumas coisas. Ok? Aqui a nossa casa de papel a gente chama casa da moeda, né? Casa que fabrica dinheiro, né? Que imprime o dinheiro de papel. Inclusive foi fabricada até já as notas, né, de R$200, mas aí houve uma contestação porque ela tem o mesmo tamanho da nota de 20 e aí não é tão acessível, né? As pessoas que têm deficiências visuais, entre outras coisas também, né? Entre outras características que dificultam, né, a falsificação dessa nota de R$200. E aí ela foi reprovada, né? No primeiro momento, a nota foi reprovada. Olha só, rapaz. Quando ela for aprovada, moço, aí todo mundo quer que ela seja aprovada no seu bolso. Enfim, se 100, nota de 100, já é difícil eu ver, imagina de 200. Rapaz, vai ser raro igual o lobo mesmo, Guará. Então vamos aqui os sentidos, né, das preposições. Então vejam só que já ensinei para vocês. Primeira coisa é ligar as palavras. Segunda, além de ligar, ela agrega um valor, certo? Então, por exemplo, o workshop vai falar sobre a importância das redes sociais para empreendedores. Analisando aqui a preposição em destaque, né, sobre, veja só que ela é para agregar uma ideia de assunto. O workshop vai falar sobre a importância, né? Ou seja, sobre o assunto X, né? A importância das redes sociais para empreendedores. Então eu utilizo o sobre muitas vezes, né, para indicar assunto, ok? Mas o sobre também, né, ele pode indicar a posição, né? Posição de alguma coisa, em cima, né, de alguma coisa. Então, por exemplo, acho que vocês estão vendo o computador, né? Ele está sobre a mesa, né? Ele está em cima da mesa, ok? Certo? Beleza? O Sol, né? A gente considera que o Sol está sobre nós, né? Está acima de nós. Beleza. E abaixo, professor, como é que seria? Sob, né? Aí é de baixo, né? Então, se eu colocasse o computador debaixo da mesa, é sob a mesa, ok? Vou até escrever aqui para vocês verem, né? O sob é com o B mudo, não tem mais nada. Companhia, né? O com. Vou com ele, olha aí, então nós utilizamos essa preposição com, né, geralmente para dar a ideia de companhia, certo? Saiu com as amigas, saiu com os amigos, ok? Então nós já utilizamos isso, né? A gente não diz assim, saiu com namorar, né? Não, saiu com o namorado, saiu com a namorada, é a companhia. Se a gente for falar, se a gente utilizar o verbo namorar, já é outra preposição, de finalidade, saiu para namorar. Já mudou a preposição, tá vendo? Não é só colocar a preposição do jeito que quer, não, rapaz. Tem que ter a preposição correta. Conteúdo, né? Também o com serve para conteúdo, né? Tire da pia garrafa com água. Garrafa com água. Então, serve aí para apresentar o conteúdo, né? Certo? O que tem dentro da garrafa, água. Destino. Até mostrei no início da aula, né? Viajou para São Paulo. Os padres estão viajando para Feira de Santana, né? Feira de Santana fica lá na Bahia. Então tem aqui o destino deles, né? Para. Ok? Então nós temos aqui o para, que é destino. A gente tem o até ele é como se fosse um destino, mas se fosse uma limitação do destino, né? Não tem aqui o até, porque também não teve como eu colocar todas. Mas se a gente colocasse o até, né? Os padres estão viajando até Feira de Santana, ou seja, é como se fosse uma limitação do destino. Apresenta o destino, mas ele é limitado até aquele destino, né? Ele apresenta uma delimitação de algo. Não só de destino, mas de hora também, né? Você tem até tal hora para voltar para casa, né? Acho que a mãe de vocês já disse isso muito para vocês, né? Ah, qual é o horário de vocês voltar para casa? Me diz aí, 9, 10, 11, meia-noite. Meia-noite tá bom, hein? Meu tempo não era assim, não. Mas vamos lá. Distância também, né? Aqui eu vou até apresentar logo ele, tanto no distância, o azinho, esse a, gente, ele é quase como um coringa, ele serve para muita coisa, né? Distância, como também para movimento, ok?
Então, a próxima parada para Salvador fica a 13 quilômetros daqui, certo? A 13 quilômetros daqui. Então, aí está mostrando o quê? Distância, certo? Quando a gente vai apresentar algo no futuro, então a gente também utiliza esse azinho aí. Ou seja, olha ele aparecendo de novo, só que agora é em relação a tempo futuro. Então, por exemplo, vamos supor que daqui a 2 meses termina o ano, né? E que ano, né? Um anozinho bem simples. 2020 foi um ano bem simples, né? Daqui a 2 meses. Eu uso o A sozinho, gente. Se eu me referir a meses passados, aí eu uso com H e o A. Aí já é o verbo, haver, certo? Daqui a 2 meses. Mas como eu estou me referindo ao futuro, né? Eu utilizo essa preposição, que é como se fosse uma distância mais temporal, certo? Estou comparando aqui, ó. Tem a distância espacial, que é justamente a quilometragem, o metro, como também a temporal, né? Daqui a 2 meses termina um ano. Ok? Fim ou finalidade, né? Como eu já até apresentei para vocês, né? O para serve para destino, mas também para fim ou finalidade. Comprei estas bolsas para decorar a festa de Luca. Então, qual foi a finalidade dela ter comprado as bolsas, né? As bolas foi para decorar a festa de Luca, né? Ok? No caso do verbo sair, como eu disse, né? Saiu para namorar. Qual foi a finalidade de ter saído? Para namorar. Ok? Então, aqui já foi o para também, mais um valor que o para pode agregar. Olha o com voltando aí. Instrumento, né? O cirurgião abriu a ferida com um bisturi. Foi o instrumento que ele utilizou para abrir, né? Certo? A ferida. Então, a gente pode utilizar esse com também para instrumento, né? O lugar agora, né? Eles estiveram em Porto Seguro. Galera, quando a gente vai se referir ao lugar fixo, né? A gente utiliza o em, né? Então, você diz, eu estou em casa, eu estou, talvez, em um determinado local. Pronto, eu não vou citar aqui, podia citar não, deixa quieto. Então, estou em Porto Seguro, estou em Teresina, estou em minha cidade natal, né? Você se mudou, né? Estou em minha cidade natal, né? Estou morando em outro bairro. Então, outro bairro aí é o local que você está apresentando, né? O lugar. Matéria, constituição, é aquilo que eu já apresentei sobre a plantação de milho, né? Do que é constituído algo, né? Do que ele é feito. Então, muitas vezes a gente usa o de também, né? Olha o de aparecendo de novo, né? Meu sapato é de couro, vaso de barro, vaso de ouro, vaso de prata. Então, tudo isso aí mostra do que é feito, né? Matéria, constituição que é feito. Movimento. Gente, movimento eu poderia ter colocado assim, movimento barra lugar. Por quê? É um movimento a determinado lugar. Quando eu estou fixo no lugar, eu uso o em, né? Por exemplo, estou em casa, certo? Estou em minha cidade. Mas quando eu vou me referir ao lugar, mas eu em movimento a ele, ou seja, com um verbo que indica movimento, eu tenho que usar o a, ou então o para. Vou a Teresina, certo? Vou a Teresina. Não tem crase. Para saber se tem crase, gente, se é o a com aquele acentozinho para frente, né? Você coloca o verbo voltar. Se colocando o verbo voltar ficar de, não tem crase. Se ficar da, tem crase. Então, vou a Teresina. Então, voltei de Teresina. Não tem crase. Ótimo? Então, é só usar o verbo voltar. Um exemplo com crase. Vou à Bahia. Usa o verbo voltar agora. Você vai ver que não fica o de. Voltei de Bahia? Não. Fica estranho. Voltei da Bahia. Ou seja, se eu escrevesse a frase vou à Bahia, aí eu ia ter que colocar a crase. Já eu explico ela. Por que eu tenho que explicar a crase? Porque tem uma preposição aqui dentro, né? Tem uma preposição que é pedida pelo verbo, uma preposição a, e tem um artigo a, que é pedido pelo nome Bahia, né? Que é um nome feminino. Bahia, a Bahia, né? Então, nesse caso aqui do verbo ir, né? E aí é só fazer sempre esse teste, né? O voltar, ok? Qualquer lugar você pode usar o voltar. O verbo voltar. Se aparecer o da é porque tem crase. Se não aparecer o de é porque não tem crase. Ok? Então, a gente já pegou até outro assunto aqui, né? Crase, um pouquinho.
Mas enfim, o A é para movimento. Vou já mostrar uma inadequação que ocorre muito nas aulas. Oposição, contra, né? Os alunos lutam contra a corrupção do Brasil, né? Então, nós observamos aqui contra, né? O Flamengo jogou contra o Vasco, né? O time adversário, o time que é oposto a ele, né? Que está lutando contra ele, né? Para vencer o campeonato. Se bem que, né, nessa altura, o Vasco geralmente, né, fica devendo um pouco. Quem é vascaíno sofre, rapaz. Não sou vascaíno não, viu? Enfim, posse, né? O posse, como eu já disse, é o de, né? Estes brincos são da minha prima. Aqui nós temos uma contração. Eu vou já mostrar também no próximo slide, né? As contrações, certo? É o de mais o a. É a preposição de, certo? Os brincos de alguém, certo? Ou seja, a quem pertence. Lembra lá da plantação de Paloma? Ou seja, não eram várias plantas que eram feitas por Paloma. Era a plantação que pertencia à garota, né? Paloma. Preço, né? Quando a gente vai falar de preço, né? A passagem do cruzeiro fica por R$6.000, né? O cruzeiro aí tá mais ou menos essa passagem, hein? Fica por R$6.000. Depende do cruzeiro também, né? Troca ou substituição, né? Nós também utilizamos o por, né? Não leve gato por lebre, ou seja, não troque, né? Gato por lebre, certo? Quando vai haver uma troca entre jogadores de futebol, né? Trocou fulano por ciclano, né? Trocou Neymar por Douglas Costa, enfim, né? Difícil acontecer essa troca, né? Tirar o Neymar do jogo, rapaz, que é isso? Enfim, então tá aqui, gente, as preposições de modo geral com os seus valores, né? Com os seus significados. E aqui a contração, como eu já disse, né? Apareceu aquele da. Quando você tiver o da, né? Ou então o dó, é porque você tem a preposição, né? O de, certo? O de mais um artigo, pode ser o o ou pode ser o a, né? De mais o, dó, né? Então, por exemplo, carro do João, né? É como se fosse carro de mais o João, né? Carro de o João, só que não fica assim na língua portuguesa. A gente faz essa contração, né? Essa junção. É o que ocorre também com a crase, né? É a contração entre a preposição a e o artigo a, né? No caso lá da Bahia, né? Vou à Bahia, certo? Não pode ficar os dois a junto, vou à Bahia, não. Vou à Bahia, e aí acontece a contração e aparece a crase. O a mais o aquele, né? Também. O de mais uma, de uma. O de mais o isto, disto, né? Não gostei disto, não gostei disso, não gostei daquilo, certo? Tem várias combinações da preposição com várias palavras, né? Em mais o as, né? O nas, na também, gente, é o em mais o a, né? Então eu fiquei na casa do fulano, certo? Então eu fiquei na casa da fulana. Então esse na aí tem uma preposição dentro, que é o em. Em um, né? Num. Em mais o essa, nessa, né? Por mais o pelo. O pelo e o pela, né? É a junção do por mais o o, ou então por mais o a, pela. Olha o por mais o as, pelas, né? E a combinação, gente, a combinação ela é diferente da contração. Por quê? Na contração, você vê que o resultado, geralmente, né? A preposição e a palavra, ela se misturam. Some um pouquinho da preposição, né? A preposição meio que fica ali embutida dentro da outra palavra, né? Ela meio que some um pouco, certo? Na combinação, não. Ela não vai sumir, ela vai ficar sendo evidente ainda. Olha só. O ao, né? O caso do ao aqui, olha o azinho, ele continua aparecendo. O aos também, né? Continua aparecendo. E o aonde, né? Eu lembrei de uma música, eu não sei qual é, eu não conheço bem, que ele diz assim, ele utiliza certinho a língua portuguesa, né? Diga aonde você vai, né? O término dela eu não entendo, eu nunca li ela toda, né? Eu não sei por que ele responde, né? Eu vou varrendo, né? Vou varrendo, não sei se tem alguma metáfora aí, alguma figura de linguagem, né? Aí seria depois eu vou analisar isso, o que ele diz, eu vou varrendo, né? Enfim, mas veja que ele utilizou certinho. Por quê? Olha o verbo vai. Lembra lá do slide passado? Quando a gente tem o verbo vai, indica movimento, certo? Então, se eu utilizar o verbo ir, né? O verbo vai, ir, que é a conjugação vai, a conjugação do verbo ir, eu tenho que obrigatoriamente pensar na preposição a, certo? E aí vai haver a combinação com onde, né? Se eu não me referir ao lugar, eu me referi talvez a utilizar o onde, né? Diga aonde você vai. Então, fulano, tu vai aonde? Não é tu vai onde, ok? O onde é quando for para verbos que indicam justamente o local fixo, não há movimento, né? Tu está onde? Não é tu está aonde.
Então, o verbo estar, você utiliza com onde, né? E o verbo ir, né, no caso, vai aonde. Por quê? Você tem que colocar a preposiçãozinha para indicar justamente esse movimento, né? Ok? Tá entendido? Ah, professor, então é por isso que existe o onde e o aonde. Justamente, o onde, quando o verbo indicar local fixo. O aonde, quando ele indicar movimento. E na letra da música aí dos rapazes, né, eles acertaram, né? Diga aonde você vai. Ok? E ele diz que vai varrendo. Não sei o que é esse varrer aí. Enfim, tomara que não seja coisa diferente. Então, gente, adequações. Vamos lá. Algumas adequações devem ser vistas, né? Muitas vezes a gente fala, vou falar de fulano. Não é falar de fulano, é falar sobre fulano, né? Porque como a gente acabou de aprender, a preposição que indica, né? Que vai indicar assunto é o sobre. Então, quando você vai falar, você vai pegar algum assunto para falar dele, você diz assim, vou falar sobre determinado assunto, né? Sobre o assunto tal, falar sobre fulano. E isso, claro, para situações monitoradas. É claro que no seu dia a dia, na conversa espontânea, que não precisa utilizar a linguagem formal, você não vai se preocupar. Lógico também que tem preposições que não tem como a gente forçar a barra, nem mesmo na linguagem informal. Vou no banheiro. Muito, para os alunos pedem muito. Vou no banheiro. Lembra, é só lembrar. O no, né? Ele é a contração. Ele é o em mais o o. Então, já diz, quando tem um verbo de movimento, a gente não utiliza, né, o em. O em é para local fixo, a gente vai utilizar o a. Então, a gente vai fazer uma combinação. Vou ao banheiro. Então, quando você for pedir para o professor, deixa eu ir ao banheiro. Não é deixa eu ir no banheiro. Coisas de formalidade. Eu estou só passando aqui algumas coisas da formalidade. Então, aqui, ó, está correto. Vou ao banheiro. Beleza? Repetir de ano. Tem algumas coisas que nem tem preposição a gente coloca, né? Repetir de ano. Gente, quando a gente repete alguma coisa, né? Eu vou repetir a comida aqui, eu comi. Não vou repetir de comida. Ninguém diz assim, né? Vou repetir de prato. Não, vou repetir o prato. Vou repetir a comida. Então, quando você... Não vai acontecer isso, viu? Ninguém vai repetir o ano, ok? Mas se você conhecer, porventura, um colega que não estudou e que aconteceu isso, você vai dizer, o fulano repetiu o ano, não o fulano repetiu de ano, ou seja, aqui nesse caso nem tem preposição, certo? Nem aparece preposição. A gente é que força a barra às vezes. Beleza? Só algumas adequações só para mostrar aqui a importância da preposição e de utilizá-las de modo adequado. Página 38 e 39, que eu disse, eu prometi, promessa é dívida, tem que mostrar, o gênero é entrevista, ok? Aqui eu vou dar o zoom para ficar melhor e nós podermos fazer a leitura. Entrevista sobre aparência. E aqui é uma entrevista, né? Eu vou resumir essa parte aqui, né? Que é 2 trechos de uma entrevista com a norte-americana Deborah Hood, da Universidade de Stanford, Estados Unidos, a respeito da discriminação pela aparência, né? Pessoas talvez, né, sofrem discriminação pela aparência. E a revista que faz essa entrevista é a revista Época. Diz o seguinte, quais são as principais causas da busca pela aparência perfeita? E essa especialista vai dizer, né? Uma grande parte está relacionada à mídia e às imagens que ela mostra. Mas a indústria de produtos estéticos e de emagrecimento também lucra imensamente fazendo as pessoas acreditar que há um problema a ser solucionado. É preocupante que nos Estados Unidos não consigamos proibir a venda de produtos que prometem soluções mágicas para emagrecer, por exemplo. Isso é problemático, porque a maioria dos americanos não acredita que as empresas possam fazer essas alegações sem nenhuma comprovação. Existe uma lei contra isso, mas ninguém consegue colocá-la em prática. Então, muita gente é persuadida pela publicidade. Em alguns casos, os produtos têm efeitos colaterais e não apresentaram resultados bons nos testes. E aqui ela respondeu a primeira pergunta, né? Quais são as principais causas? A principal causa está relacionada à mídia, está relacionada às indústrias de produtos, né? E a venda deles sem nenhuma lei que comprove isso, sem nada que comprove isso, é só feito e todo mundo está aceitando isso aí. Vamos para a segunda pergunta que fizeram, tema interessante. Qual é o prejuízo causado pelo preconceito baseado na aparência, né? Quem sofre esse preconceito baseado na aparência? Ok? Qual é o prejuízo causado? Aí ela responde.
a Débora. Não existe um cálculo simples, porque além do financeiro, existe um custo psicológico para as pessoas estigmatizadas. Elas sofrem assédio, perdem empregos e promoções, mas um número relevante é o dinheiro gasto no mundo todo com os produtos de beleza e emagrecimento, 200 bilhões por ano. Os economistas também calculam que o prêmio ou castigo, se preferirmos, por causa da aparência, pode chegar a 16 mil por ano para um trabalhador americano. A cultura da beleza viola o sistema de mérito porque ela acaba substituindo a habilidade. Olha só. Então a gente está observando aí, né? Ela não dá um prejuízo, porque tem um prejuízo aí que ele é intangível, né? Não tem como dizer como é que mede isso. As pessoas que talvez vivem com doenças ou então até chegam a cometer suicídio por causa disso, né? De discriminações por conta da beleza, mas ela mostra um prejuízo mais numérico, né, mais tangível, que no caso aí é justamente o quanto ganha essas empresas, né, e o quanto gasta um trabalhador com essas coisas que não solucionam o problema delas. E a Débora Rode, ela é advogada e autora de livros sobre relação entre gênero, aparência e mercado de trabalho. Deu para ver que ela fala, né, que muita gente só porque é bonita é escolhida para trabalho, mas não tem muita habilidade para tal ofício. Mas vamos aqui para a questão. Entrevista sobre aparência. O uso da preposição sobre, além de ligar as palavras, indica o assunto da entrevista, algo posto acima, o título da entrevista ou algo posto abaixo. Fácil, bem facinho essa daí, né? O sobre, como eu indiquei para vocês, ele pode indicar assunto, ele pode indicar algo posto acima. No máximo, algo posto abaixo é o quê? É o sob. Ou seja, letra D já não é, porque para ser algo posto abaixo seria o sob. Algo posto acima pode ser o sobre. Título da entrevista, gente, aqui é só o assunto, o tema, não chega a ser o título da entrevista em si, né? Até porque cortou o título, ok? Então, não é o título da entrevista também. O sobre aí, ele vai estar para mostrar, né? Não é algo posto acima, não está se referindo a algo que está em cima de alguma coisa, mas sim indicar qual é o assunto que a entrevista vai tratar, né? Entrevista sobre aparência. Então, sobre aí reforça o assunto, né? Está me indicando o assunto da entrevista. Beleza? Vamos conferir? Letra A, facinho, né? Então, veja só, a função da preposição. Galera, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!